Meu nome é Ricardo, tenho 30 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 2 anos. Na época eu fazia residência na Santa Casa em Curitiba. Estava dando meus primeiros passos para realmente colocar em prática tudo o que eu aprendi na faculdade de medicina. O trabalho era puxado, mas eu tinha uma ótima relação com todo mundo ali. As enfermeiras eram minhas melhores amigas. Sempre na hora do café, dávamos muitas risadas. Certa vez, saiu um assunto que me deixou um tanto quanto intrigado. Eu sempre fui cético. Nunca acreditei em nada a não ser em fatos. Porém, uma das enfermeiras estava conversando sobre a campainha que ficava na beira da cama dos pacientes. Essa campainha serve para que as enfermeiras sejam acionadas quando o paciente precisar. Muitas vezes já aconteceu do paciente falecer, mas a campainha disparar sozinha, com o quarto já vazio. Isso as deixava com muito medo, e sempre elas tiravam na sorte para ir até o quarto e desligar a campainha. Não foi somente uma vez que isso aconteceu, mas várias vezes. E sempre era logo depois que um paciente morria e era retirado do quarto. O interruptor ficava ao lado da cama do paciente quando ele o acionava. Uma luz logo acima da cama se acendia, outra luz no painel indicador onde as enfermeiras ficavam também acendia, indicando o quarto que precisava de assistência. Um leve som também tocava. O café obviamente foi rápido. Eu voltei ao meu quarto e simplesmente esqueci aquela história até então sem fundamento para mim. Porém, algo cabuloso aconteceu e fez com que eu mudasse de ideia. Minha vida estava um tanto quanto turbulenta naquela época. Na verdade, sempre foi, mas naquele exato momento estava um caos. Sempre tive problemas com minha mãe desde que nasci. Ela nunca me quis. Queria abortar, mas meu pai não deixou. Ele meio que fez um acordo com minha mãe. Cuidaria de mim e ela não teria que se preocupar, desde que não me abortasse. Meu pai sempre foi muito bem de situação e minha mãe nunca escondeu que só estava com ele por causa do dinheiro. Eu nunca recebi um abraço dela. Já meu pai era pai e mãe. Eu o amava mais do que tudo. Nós éramos muito unidos até que meu mundo caiu. Em um domingo de almoço, ele teve um infarto e foi direto para o hospital. Não no que eu estava, mas em um hospital particular. Porém, ele não resistiu e faleceu. Minha mãe não derramou uma lágrima sequer. O médico que o acompanhou disse que foi parada cardíaca. Pelo menos eu senti que minha mãe ainda tinha um pouco de compaixão, pois ela pediu um médico exclusivo para meu pai, apesar de não ter adiantado muito. Eu senti que não tinha mais ninguém dali para frente. Os dias se passaram e o testamento do meu pai foi lido. Para minha surpresa, ele não deixou nada para mim. Tudo ficou no nome da minha mãe. Toda a nossa fortuna. Eu não estava acreditando. Não estava nem aí para o dinheiro, mas meu pai não faria isso. Ele nunca teve o carinho dela. Eu nunca tive. Aquilo não fazia o menor sentido. Então, como disse, minha vida estava de pernas pro ar. Porém, fazer residência na Santa Casa fazia com que eu me sentisse melhor um pouco. Alguns dias após o episódio do testamento, era por volta de 9 horas da noite. Eu já estava me preparando para ir embora, quando passei pelo corredor escuro e vazio e avistei pelo vidro da porta uma campainha piscando sobre um leito vago. Um arrepio subiu pelas minhas costas e lembrei na hora da conversa que tive com as enfermeiras no café dias atrás. Então eu passei pela sala delas e disse para uma que estava sentada:
A campainha está tocando e o quarto está vazio. Dei algumas risadas e continuei seguindo meu caminho. Com uma cara de desânimo e espanto ao mesmo tempo, a enfermeira foi até o quarto. Nós nos cruzamos no corredor novamente e ela disse: "Você quis me assustar, não é?" Eu fiquei sem saber o que responder por alguns segundos e disse desconcertado que era uma brincadeira, mas achei muito estranho. Então voltei no corredor do quarto e ainda a alguns metros do quarto já conseguia ver a luz piscar. Será que só eu estava vendo? Então me aproximei lentamente, abri a porta e fui até o leito e desliguei o interruptor. Aquele quarto estava tão gelado que dava calafrios. Quando dei as costas para sair de lá, a luz começou a piscar novamente. Eu fiquei todo arrepiado e, em um impulso que não sei explicar, eu disse: "Pai, é você?" Então a luz parou de piscar e ficou estática por alguns segundos. Depois, com piscadas rápidas e algumas lentas sem nenhum tipo de sincronia aparente, aquela luz parecia dizer alguma coisa. Meu pai me ensinou o código Morse quando eu era criança, e aquilo pareciam piscadas de código Morse. Então eu peguei o bloquinho de anotações no meu bolso e escrevi as letras. 2 palavras se formaram e eu fiquei em choque. As palavras eram: "Mãe matou." Minhas pernas bambearam e eu caí no chão. Rapidamente eu fui para casa. Minha mãe, como sempre, não estava lá. Ela nunca ficava em casa à noite. Eu então comecei a vasculhar a casa atrás de pistas que eu não queria encontrar, mas encontrei. Num fundo falso de uma gaveta da cômoda de minha mãe, eu encontrei veneno de rato, junto com um laudo médico e alguns outros papéis. Era o laudo de morte do meu pai, assinado pelo médico que ela mesma havia exigido. Também havia um testamento do meu pai onde ele não deixou nada para minha mãe, e sim, tudo para mim. Eu comecei a chorar, pois não restavam dúvidas. Minha mãe havia matado meu pai. Nessa hora eu ouvi um carro estacionar. Era minha mãe chegando. Eu corri para fora e o médico estava no carro. Aquele mesmo médico que esteve com meu pai nos seus últimos minutos. Sem confrontar minha mãe, fiz uma denúncia de assassinato e logo os policiais vieram. As provas estavam todas lá. Minha mãe estava traindo meu pai com aquele médico. Quando soube que eu não deixaria nada do dinheiro para ela, deu um jeito de matá-lo com a ajuda desse médico, criar um laudo falso e fazê-lo assinar um novo testamento, provavelmente nos seus últimos minutos de vida. Graças a Deus, meu pai, mesmo morto, conseguiu se comunicar para que os planos dela não fossem adiante com aquele médico. Amor de mãe não se compara a nada. Da minha mãe, só conheci o ódio, e ele também não se compara a nada. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.